Oi pessoal, bom dia, tudo bem? Esse começo de ano, a gente tem falado nas empresas muito de planejamento estratégico e sempre que termina o ano as pessoas fazem suas promessas de mudança e aí me fez pensar uma coisa, que se a gente não realmente colocar no papel e definir como prazo e ação concreta para que isso aconteça, nada vai mudar, né? Passa os semanas, meses, anos, que seja, mas se a gente continuar tendo o mesmo comportamento, as mesmas atitudes, nada muda na sua vida, tenha certeza disso. E aí, aproveitando aí essa onda do planejamento estratégico das empresas, até falei ontem, né, para vocês e antes de ontem também, lá na reunião que a gente teve, e aqui eu me direciono mais de forma individual para as pessoas, né, de uma maneira geral. A importância da gente ter o nosso planejamento estratégico também, nós fazer os nossos planos para 2020. Basicamente a gente precisa de um diagnóstico atual para saber como eu estou hoje e depois definir um norte, como eu quero estar no final do ano de 2020. E logicamente depois resposta para a terceira pergunta, o que é que eu tenho que fazer para que isso aconteça? Que é muita questão de, independente de onde você esteja, independente do relacionamento que você esteja, independente da família que você esteja, eu preciso atuar naquilo que me cabe, que é o meu 1/3, né? Lembre-se sempre daquela regrinha básica, 1/3 cabe a mim, 1/3 cabe ao outro, e o outro 1/3 cabe a Deus, cabe à vida, cabe ao destino. Mas eu preciso assumir a responsabilidade por aquilo que me cabe. E nessa premissa é importante a gente definir que a vida ela não se dá somente numa única situação, num único cenário que a gente se encontra. Nossa vida não é somente o trabalho, nossa vida não é somente a família, entre outras coisas, né? A gente precisa estabelecer pelo menos alguns pilares e a partir dele a gente ter ações concretas para que a gente possa ter uma espécie de equilíbrio, né? E aí eu costumo elencar 5 pilares básicos: o pilar da família, o pilar profissional, que é o seu emprego, o seu trabalho, o pilar da vida financeira, né? Acho importante no mundo que a gente vive e nas situações que a gente vive, a gente precisa ter um suporte financeiro. E o outro aspecto é o aspecto da saúde física, mental, emocional. E o último aspecto é o relacionamento íntimo, né? Como adultos que somos, alguns separados, alguns casados, alguns namorando, alguns sozinhos, é importante que a gente também tenha diagnóstico de como estamos hoje. Enfim, são 5 pilares, importantíssimo que a gente tenha um diagnóstico atual de como eu me encontro e que eu tenha um norte, como eu quero estar no final de 2020. E depois cada um de nós, estabelecer ações concretas para que isso possa tenha uma atuação daquilo que lhe cabe. Um exemplo básico, por exemplo, da família, que eu me relaciono somente com minha esposa e os meus filhos. Mas a família não se limita a isso, né? Então nós temos pais, mães, ou tias, ou pessoas distantes. A pergunta é, eu tenho desafeto com algum deles? Preciso me aproximar mais, ou visitar mais os meus pais, ou me aproximar de alguém da família que sempre foi um desafeto meu? Então, se sim, faça um plano de ação para isso, faça o seu 1/3. E o resto é consequência, o movimento é seu, mas faça o seu movimento. E aí no aspecto financeiro, as questões mais ligadas a dinheiro mesmo. Será que o salário que eu estou ganhando está servindo exclusivamente para pagar as contas? Será que eu estou conseguindo fazer alguma reserva? Qual é o meu diagnóstico atual? E como eu quero estar em 2020? E diga o que é que você tem que fazer para que isso aconteça. Gente, essa é a dinâmica e isso serve para as 5 esferas que eu falei. Portanto, pegue um papel, escreva isso, faça seu projeto para o ano de 2020. Tá bom? Um beijo, fica com Deus. Tchau.